A aula começaria ao meio-dia, ó, metade do dia, e meia hora, metade da hora. Está vendo? Então o correto é, a aula começaria ao meio-dia e meia. O restaurante fazia entregas, são entregas em domicílio, tá legal? Entregas em domicílio, cuidado, tá? Não é entregas a domicílio, entregas em domicílio. Entrega em algum lugar, tá? Os turistas despenderam grandes quantias na loja. Na realidade não é despender, e sim despender. Tá legal? Então olha só, essa alternativa B cobrando regência nominal, a alternativa A cobrando concordância, a alternativa C cobrando ortografia. A gente vê poucas questões exclusivas de ortografia, né? E como aqui agora misturou com outras também. Olha só que interessante. Entre mim e ti não deve haver segredos. Então o que acontece aqui, olha. Deve haver é uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal. Ele não tem sujeito porque está no sentido de existir. Segredos é o seu objeto direto. Por isso não se flexiona o verbo deve, que é o verbo singular. Tudo bem? Beleza. Entre mim e ti, muita gente mandou mensagem para mim no dia da prova, né, logo depois da prova, pedindo recurso e tal, afirmando o seguinte, cara, tem que ter uma vírgula aqui, cara. Cara, é o seguinte, aí entra, e eu sou assim, eu falo sempre isso na aula de sintaxe, tá? A questão do adjunto adverbial ser antecipado. Aí a gente tem a máxima que é qual? A regra é qual? O adjunto adverbial de grande extensão está antecipado, vírgula obrigatória. Se ele for de pequena extensão, a vírgula é facultativa, correto? Mas, como eu falo sempre, a gente não tem a quantidade de palavras para dizer se é de grande ou de pequena extensão o adjunto adverbial. 4 palavras, 5 palavras, 3 palavras. Então, às vezes, professores de português acabam fazendo assim, para poder macetear para o aluno, ele coloca assim, olha, se for até 3 palavras, é de pequena extensão. Mais do que isso, é grande extensão. Cara, eu tenho provas da banca, por exemplo, VUNESP, que entende com 2 palavras já ser de grande extensão, mas a mesma VUNESP já entendeu também em algumas questões com 4 palavras sendo de pequena extensão. Tem até vídeos meu no canal do YouTube mostrando isso. O que acontece nesse caso é que você tem que trabalhar por eliminação de alternativas mesmo. Você, gramaticalmente, não há nenhum linguista que reforça assim, olha, 4 palavras, o adjunto adverbial é de grande extensão. Não tem essa. Tanto assim, que aqui eu não posso condenar a falta de vírgula aqui, não. Eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras, mas ainda assim, porque a gente já fez questões aí, né? A gente já vem explorando bastante as questões e tal, independente da banca FGV ou outra, tá? Porque isso não é uma coisa só da banca FGV, não. Ah, a banca FGV conta lá. 4 palavras ainda é pequena extensão. Não entre nessa, não. Não entre nessa, não. Tudo depende da questão. Você vai liberando ali pelas alternativas. Então, qual é o seu procedimento? Não posso condenar a falta de vírgula aqui. Aí eu vou avaliar a próxima alternativa. Aí, olha só, o museu. Cito a Rua do Ouvidor estava fechado. Primeiro detalhe que você vê na aula nossa de regência, tá? Regência e no caso aqui também a crase. Cito é a mesma coisa de situado. Então situado em algum lugar e não a algum lugar. Então não cabe preposição a, muito menos o acento agudo. Muito menos. Então tem que ser o quê? Cito na Rua do Ouvidor. Tá legal? Situado na Rua do Ouvidor. Beleza? Então sobra quem? Alternativa D de dado. E a vírgula que seria obrigatória aqui? Cara, a banca considera aqui essa vírgula como facultativa. Mas são 4 palavras. Independe. Não caia nessa regrinha de ficar decorando quantas palavras, né? Nós vamos ter aí para o adjunto adverbial. Cuidado, hein?